Olá a todos, bem-vindos aqui ao primeiro vídeo no meu canal. Eu sou o Rafael Gomes, sou explicador de Matemática e Físico-Química e o objetivo do canal é partilhar aqui os conteúdos programáticos, principalmente do quinto até o 12º ano, dentro dos vários temas disponíveis aqui na matemática, vários temas que geram muitas dúvidas, que geram muitas dificuldades. Decidi começar aqui pelo tema das frações. Basicamente, explicar aqui o que é uma fração, como é que se representa uma fração e depois também abordar aqui as operações com frações que geram sempre muitas dúvidas, seja a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. Portanto, como vocês podem ver, já temos aqui uma fração, tem aqui um número em cima, que é o chamado numerador, temos este tracinho aqui que é o traço de fração, e depois temos o número de baixo, que é o denominador. As frações podem ser classificadas como frações próprias, em que o denominador é maior do que o numerador, ou podem ser também frações impróprias, em que o numerador é maior do que o denominador. Aqui neste caso, como podem ver, temos uma fração em que o denominador é superior ao numerador, portanto é uma fração própria. O que é que representa uma fração? Uma fração representa uma parte de uma unidade. Quando falamos de uma fração própria, obviamente. Imaginem aqui esta fração, 2 quartos. Portanto, temos aqui pode ser uma coisa qualquer, pode ser um chocolate, pode ser um bolo, pode ser uma folha de papel, pode ser um tijolo, pode ser aquilo que vocês quiserem, aquilo que tiverem na vossa imaginação. Como temos aqui uma fração que é 2 quartos, nós vamos dividir este retângulo em 4 partes. Portanto, tentar aqui fazer uma divisão ao meio. Ok, ficou mais ou menos. E fazer aqui outra divisão. Aqui. E fazer aqui outra divisão. Pronto, ok. Temos aqui dividido em 4 partes. Supostamente estas partes deviam ser iguais. Estão mais ou menos, mas pronto, imaginem que elas estão todas iguais. O que é que representa a fração 2 quartos? Basicamente, temos a unidade dividida em 4 partes e imaginem que vocês querem comer 2 quartos de um chocolate. Basicamente, é dividir o chocolate em 4 partes iguais e depois vão comer 2 destas partes. Significa que uma unidade representa 4 quartos. Todas as frações em que o numerador e o denominador sejam iguais representam uma unidade. Isto porquê? Porque o traço de fração representa uma divisão. Neste caso temos 2 a dividir por 4, mas se tivermos uma fração que representa a unidade, pode ser por exemplo 2 meios, 2 a dividir por 2 é igual a 1, representa uma unidade. Assim como por exemplo 4 quartos. Pegando no exemplo que nós demos aqui, 4 quartos representa também uma unidade. Certo? Como eu tinha dito há pouco, existem também as frações impróprias, em que o numerador é maior do que o denominador, mas continua tudo a funcionar da mesma maneira. Ou seja, temos o numerador, temos o denominador e temos também o traço de fração. Se vocês, aliás, não pode ser esta fração aqui, porque queremos uma em que o numerador seja maior do que o denominador. Pode ser, por exemplo, 6 meios. Se vocês repararem, 6 a dividir por 2 é igual a 3. Significa que esta fração representa 3 unidades. Se tivermos, por exemplo, 8 quartos, 8 a dividir por 4 é igual a 2. Esta fração representa 2 unidades. Mas também podemos ter frações impróprias não representem que não representam o número inteiro de unidades, como por exemplo 3 meios. Se vocês repararem aqui, 3 meios são 3 metades. Será 3 a dividir por 2 que representa 1,5, ou seja, uma unidade e meia. Era a mesma coisa que termos aqui mais um chocolate igual a este. Nós vamos todos ficar com diabetes hoje, mas também é por um bom motivo. Pronto, para ser mais fácil de perceber, eu tirei aqui as divisórias que tínhamos aqui no primeiro chocolate. E temos 2 chocolates e cada um deles está dividido em 2. O que é que representa 3 meios? 3 meios são 3 metades de chocolate. Portanto, aqui noutra cor, temos um meio, 2 meios, 3 meios, que representa exatamente um chocolate e meio. 3 a dividir por 2, que é 1,5.
Vamos agora ver como é que funcionam as operações com frações. Nós podemos ter soma, podemos ter subtração, soma ou adição, subtração, este menos fica um bocadinho grande, mas é um sinal de menos. Temos a divisão e temos a multiplicação, certo? Vamos então começar pela soma. Então, como é que nós fazemos soma de frações? Imaginem que nós temos 1/2 mais 2/2. 2/2, aliás, já vos estava a enganar. 2/2. Como é que nós fazemos esta soma? É importante terem atenção que para fazer uma soma ou uma subtração temos que ter as duas frações com o mesmo denominador. Portanto, a parte de baixo das frações tem que ser igual. E eu, por acaso, já pus aqui duas frações, aliás, em que isso acontece. Portanto, o numerador é diferente, mas o denominador é igual. Aqui, neste caso, é muito fácil fazer a soma. Ou seja, como temos o mesmo denominador, basta somar os numeradores, neste caso 2 mais 1, que é igual a 3, e manter o denominador. Faz todo o sentido, porque basicamente estamos a somar uma metade com duas metades. Portanto, o resultado terá que ser 3 metades, 3/2. Foi aquela fração que nós vimos anteriormente e que representámos também nos chocolates ou nos tijolos. Mas também podemos ter casos em que temos denominadores diferentes. Ou seja, imaginem que tem 1/2 mais 3/4. Como é que nós vamos agora aqui fazer esta operação? Portanto, vou só aqui apagar estes sinais. Já sabem que é adição, subtração, multiplicação e divisão. São as 4 operações matemáticas. Quando temos denominadores diferentes, como é que isto se processa? Nós temos que arranjar uma forma de pôr os denominadores iguais, para depois podermos fazer a soma. Então, como é que nós transformamos os denominadores iguais? Existe um outro conceito que eu ainda não falei, que é o conceito de frações equivalentes. O que é que significa? Se nós pegarmos numa fração e multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador pelo mesmo número, teremos uma fração equivalente, que é basicamente uma fração que representa a mesma quantidade. Ok? Ou são duas frações, aliás, que representam a mesma quantidade. Então pensem lá um bocadinho comigo. O que é que nós podemos fazer aqui para tornar estes denominadores iguais? Se vocês repararem, podemos multiplicar esta fração por 2. Normalmente representa-se assim. Aquela ali não lhe vamos mexer. Agora é assim, como eu disse, para ser uma fração equivalente, nós temos que multiplicar ou dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes 2 dá 4. Esta fração nós não mexemos porque nós igualamos este denominador a 4, que vai ser exatamente igual àquele. Portanto, dá 2/4 mais 3/4. Vou andar um bocadinho para aqui. Como já temos o mesmo denominador, basta fazermos a soma dos numeradores como fizemos há bocadinho. Portanto, a soma, que dá 5, e mantemos o denominador. O que faz todo o sentido, porque nós tivemos trabalho para pôr os denominadores iguais, portanto faz sentido que seja para manter, não é? Portanto, a soma destas duas frações, 1/2 com 3/4, é a mesma coisa que ter 2/4 mais 3/4, que é igual a 5/4. Ok? Entretanto, vamos à próxima operação. Agora vamos abordar aqui a subtração. Funciona exatamente da mesma forma do que a adição. Então, imaginem que temos aqui duas frações. Já não vamos aqui pegar em frações com o mesmo denominador. E vamos fazer 2/4 menos 1/5. Então é assim, como vocês veem aqui, nós temos denominadores diferentes, mas nós para fazer adição e subtração de frações temos que ter obrigatoriamente o mesmo denominador. Então o que é que nós vamos fazer? Temos que arranjar maneira de igualar estes denominadores. Existe uma maneira que funciona sempre, que é multiplicar esta fração, multiplicar aqui a primeira fração por este número e multiplicar a segunda fração por este número. Se vocês repararem, 5 vezes 4 e 4 vezes 5 dá exatamente o mesmo número, não é? Pela propriedade
comutativa da multiplicação. Depois, no outro vídeo, também irei falar destas propriedades. Então, vamos fazer isto. Ou seja, quando nós pomos este número aqui, já sabemos que temos que multiplicar pelo numerador e pelo denominador para obter uma fração equivalente. 5 vezes 2 dá 10. 5 vezes 4 dá 20. Menos, estamos aqui a falar de uma subtração, 4 vezes 1, 4. E 4 vezes 5, ou 5 vezes 4, 20. Isto vai ser igual. Agora, como é que isto funciona? É a mesma coisa do que a soma, só que neste caso é uma subtração. Portanto, iremos fazer 10 menos 4, que dá 6. Ou seja, temos que subtrair os numeradores, fazer o 10 menos o 4. Até vou pôr aqui esta notazinha. E o denominador fica igual, porque nós tivemos trabalho para os denominadores iguais, portanto faz sentido que eles se mantenham, para não termos aqui, para o trabalho não ser ingrato. E dá-nos aqui 6 vinteavos. É assim que se lê este tipo de frações. Portanto, 6 vinteavos. Quando temos 1 sobre 2, podemos ler 1 sobre 2, mas normalmente lemos 1 meio. Quando temos 1 sobre 3, podemos ler 1 sobre 3, mas normalmente lemos 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, 1 sexto, 1 sétimo, 1 oitavo, 1 nono, 1 décimo, e depois a partir do 11 já começamos a ler 11avos, 12avos, ou seja, por exemplo, 2 12avos, 3 15avos, 100 200avos, por aí fora. Agora reparem numa coisa. Esta fração, que representa 6 vinteavos, pode ser simplificada. O que é simplificar a fração? É tornar os números que compõem a fração o mais pequenos possível. Então, vocês podem ver que o 6 dá para dividir por 3, mas o 20 não dá. E nós, para simplificar a fração, temos que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Temos que encontrar aqui um número que sirva para fazer a divisão do numerador e do denominador. O 3 não dá, porque o 6 é divisível por 3, mas o 20 não é divisível por 3, portanto vamos fazer aqui a divisão. Vamos fazer aqui a divisão por 2 e vamos fazer aqui também a divisão por 2. Isto vai dar 6 a dividir por 2 dá 3 e 20 a dividir por 2 dá 10. Portanto, 6 vinteavos, que é a mesma coisa que 3 décimos. Normalmente, quando fazemos operações com frações, apresentamos sempre o resultado na forma simplificada. Portanto, temos que tentar encontrar um número ou uma série de números, digamos assim, para que possamos ter o numerador e o denominador com os números mais pequenos possível. Já agora deixem aqui nos comentários deixem aqui embaixo nos comentários o que é que estão a achar do vídeo e também o próximo tema que gostariam de ver abordado aqui no canal. Então vamos aqui à próxima operação, que será a multiplicação. A divisão vamos deixar para o fim, depois vocês vão perceber porquê. Então, vamos aqui pôr um exemplo, pode ser 2 meios vezes 3 quartos. Vocês vão perceber que a multiplicação é muito mais fácil do que a soma. Porquê? Porque nós não precisamos de ter o mesmo denominador. Portanto, podemos trabalhar com as frações exatamente como elas estiverem. Fazemos o numerador vezes o numerador e o denominador vezes o denominador. É importante ressalvar aqui que não temos que reduzir o denominador, não temos que transformar ou que pôr os denominadores iguais. Neste caso não é necessário. Isso é necessário nas somas e nas subtrações, ok? Aqui não é necessário. O que torna isto mais fácil. Se o fizerem também não fica mal. Aquilo que vai acontecer é que depois vai-vos dar uma fração muito maior ou com números muito maiores do que poderia dar se fizessem assim. E depois vocês vão ter que simplificar a fração e vão ter que ter o trabalho 2 vezes. E assim não é necessário. Então, 1 vezes 3 dá 3 e 4 vezes 2, ou 2 vezes 4, dá 8. Como veem, é muito mais simples. Aqui não temos que fazer simplificação, porque o 3 é um número primo, portanto só é divisível por ele próprio e por 1. Por 1 não faz sentido dividir aqui, para simplificar a fração. Podíamos dividir aqui por 3, mas o 8 não dá para dividir por 3. Portanto, este é o resultado final com a fração simplificada. Ok? Vamos agora ver aqui outro caso. Por exemplo,
3 meios vezes 1 meio. Aqui neste caso temos denominadores iguais, mas na multiplicação isso não faz diferença. Funciona exatamente da mesma forma. Ou seja, multiplicamos o numerador pelo numerador e multiplicamos o denominador pelo denominador. Ou seja, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. Damos uma fração com números pequenos e esta aqui também já está simplificada, porque o 3 é divisível apenas por 3, ou pela unidade, mas pela unidade não faz sentido porque íamos ficar exatamente com a mesma fração. Dá para dividir por 3, mas o 4 não dá. Portanto, temos o resultado final e temos o resultado final na forma de fração irredutível. Vamos à última operação, que é aquela que nos falta. Por isso é que eu decidi explicar aqui a multiplicação primeiro, porque a divisão também está relacionada com a multiplicação. Vamos aqui ver porquê. Então, imaginem que temos aqui 1/3 a dividir por 1/8. Então é o seguinte, nós não conseguimos fazer diretamente, vocês até podiam achar, bem, como é uma divisão, se calhar é como uma multiplicação, portanto será 1 a dividir por 1 e 3 a dividir por 8. Mas não é verdade, não é assim que funciona. Portanto, como é que nós fazemos a divisão de frações? É muito simples. Também não temos de ter denominadores iguais, à semelhança da multiplicação. A primeira fração vai ficar igual, continua a ser 1/3. A divisão vai passar a multiplicação e vamos inverter a segunda fração. Ou seja, o que é inverter a fração? É colocar o numerador no denominador e o denominador no numerador. Ou seja, o inverso de 1/8 é 8 sobre 1. E agora, em vez de uma divisão, temos uma multiplicação, que vocês já sabem fazer. Foi a operação que falámos anteriormente. 1 vezes 8, 8. E 3 vezes 1, 3. Já temos a fração na forma simplificada. Entretanto, vamos aqui só fazer mais um exemplo de divisão. Pode ser, por exemplo, eu vou aqui usar números maiores agora, para depois fazermos também a simplificação, se der. 5/6 a dividir por 6/5. Então é a mesma coisa. Como nós não conseguimos fazer diretamente a divisão de frações, não caiam aqui no erro de fazer 4 a dividir por 6 e 6 a dividir por 5, porque não funciona assim. Vamos colocar a primeira fração igual, neste caso 4/6. A divisão passa à multiplicação e vamos inverter a segunda fração. Portanto, vai ficar, está 6/5, fica 5/6. E agora? É só fazer esta multiplicação. Portanto, o numerador a multiplicar pelo numerador e o denominador a multiplicar pelo denominador. 5 vezes 4 ou 4 vezes 5 dá 20. Espero que saibam a tabuada muito bem. E 6 vezes 6 dá 36. Vocês veem que nos deu aqui uma fração com números maiores do que aquilo que temos tido até agora, não é? Significa que, à partida, esta fração não está simplificada. Não está na forma irredutível. Então, o que é que vamos fazer aqui? Vocês podem fazer aqui uma série de divisões seguidas. Portanto, em vez de fazermos já a divisão por 4, porque o 20 dá para dividir por 4 e o 36 também, vamos fazer aqui a divisão por 2. Portanto, 20 a dividir por 2 dá 10. E 36 a dividir por 2 dá 18. Mas, entretanto, a fração continua com números grandes. Podemos aqui verificar que o 10 e o 18 são números pares. São números que terminam em 0. O que é que são números pares? São números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Portanto, se eles são números pares, dão para dividir por 2 outra vez. Podemos fazer mais uma divisão. Neste caso, falta pôr aqui o 2. Ou seja, 10 a dividir por 2 dá 5. E 18 a dividir por 2 dá 9. E, entretanto, chegamos a esta fração. O 5 é número primo, portanto só é divisível por ele próprio ou por 1. Por 1 não faz sentido dividir. Dividir por 5 era possível, mas o denominador não dá para dividir por 5. Significa que chegamos à fração
irredutível. Ou seja, 4 sextos a dividir por 6 quintos vai dar 5 nonos. Ok? Como podemos ver aqui, o denominador é maior que o numerador, portanto, esta fração representa um número menor do que a unidade. Um número menor do que 1. Se quiserem testar na calculadora, podem testar e vão comprovar este resultado. Chegamos assim ao fim do primeiro vídeo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa ou que tenham recordado esta matéria. E até ao próximo vídeo. Muito obrigado. Um abraço para todos.